De onde pode estar vindo aquele sangue que aparece na sua urina? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos saber de onde que aparece aquele sangue que está na sua urina. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Ao nos depararmos com um quadro de presença de sangue na urina em nossos pacientes, nós devemos estabelecer basicamente duas diferenciações bastante importantes, que é a presença do sangue que aparece de maneira microscópica, no qual nós chamamos de hematúria microscópica, que é aquela situação que o sangue só é visualizado através do exame de urina, e a situação da hematúria, o sangue na urina, de característica macroscópica, na qual você enxerga a urina mudada de tonalidade avermelhada pela presença desse sangramento. E existem sempre determinadas condições que sempre devem ser avaliadas a partir da idade que o paciente tenha ou dos hábitos que o paciente tenha tido anteriormente na sua vida. E essa investigação é extremamente importante, dado que a presença de sangue na urina é sempre considerado um achado anormal e sempre é merecedor de uma investigação, por mais básica que ela seja, para saber o que está acontecendo com esse nosso paciente. Uma das causas bastante comuns, principalmente em pacientes acima dos 50 anos de idade e com histórico pregresso de tabagismo, são os cânceres, na verdade, do trato geniturinário. Os principais cânceres que causam esse sangramento na urina é o câncer de rim e o câncer de bexiga. E esses dois cânceres estão extremamente interligados com o hábito de fumar que o paciente teve no passado, mesmo que esse hábito já tenha cessado há algum tempo. O paciente que fumou sempre está sob um risco aumentado de vir a desenvolver um câncer de bexiga ou um câncer de rim. E esses sangramentos que costumam acontecer em virtude desses dois tipos de cânceres, eles costumam ser sangramentos ditos indolores, ou seja, o paciente ele não tem nenhuma dor quando ele observa esse sangramento, e muitas vezes pode até mesmo formar coágulos, dada a quantidade grande de sangue que esse paciente pode perder pela urina. E outra coisa bastante importante, ele não costuma vir acompanhado de outros sintomas, tais como ardência para urinar. Geralmente é um sangramento indolor e que de primeiro momento assusta bastante esse paciente, dada a quantidade de sangramento ali existente. E esse não é só também tanto o rim quanto a bexiga. O ureter também, que é o canal que leva a urina do rim até a bexiga, também pode ser uma sede de câncer desse sistema urinário e também pode ser uma causa de sangramento nesse paciente, que principalmente é um paciente mais idoso e que tenha tido um histórico de tabagismo. Outra situação que costuma fazer com que o paciente sangre em algumas oportunidades é a presença de pedras nos rins. Então, a presença desses cálculos renais, o que ele faz? Ao se movimentarem dentro dos rins ou até mesmo do ureter, eles acabam machucando essas estruturas e ao machucarem essas estruturas acaba acontecendo um sangramento e por vezes esse sangramento também pode ser de grande quantidade, na qual o paciente observa através da urina a presença deste sangramento. E também pode vir acompanhado muitas vezes de queixas que nos favorecem a presença de cálculos renais, tais como dores incólicas, dores de forte intensidade, dores abdominais, vômitos, que nos ajudam a tentar diferenciar a presença desses cálculos que acontecem no sistema dos rins. E também cálculos na bexiga, eles podem fazer com que o paciente venha a ter sangramentos por conta da presença dessas pedras. Outra
Outra situação que costuma ser também bastante comum são as infecções do trato urinário, principalmente as mulheres já sabem bastante disso. Quando ela tem uma cistite, que é a inflamação na bexiga causada por uma bactéria, muitas mulheres, a primeira coisa que elas percebem, principalmente ao passarem o papel higiênico para se limparem, é a presença de um sangramento que é visto através da urina. E essas mulheres sabedoras disso, elas já nos procuram para que nós procedamos o tratamento dessa infecção urinária. E infecções nos rins, que são as pielonefrites, também podem dar esse tipo de sangramento, mas é uma situação bem mais incomum e costuma vir acompanhada de febre e dores abdominais. E nunca podemos esquecer também que as inflamações da próstata, que a próstata é um órgão masculino, também podem fazer com que exista um sangramento na urina. Outra causa que a gente sempre deve lembrar nesses casos e que às vezes é esquecida nessas situações é o crescimento da próstata em homens. Ou seja, essa próstata, quando atinge grandes tamanhos, a vascularização dela fica muito fragilizada. E esse homem, ao tentar fazer força para sair o xixi, como esses vasos já são frágeis, algum desses vasinhos pode se romper e aparecer esse sangramento na urina. E por vezes o sangramento é bastante importante nesses casos. Esse tipo de problema costuma aparecer em homens também de maior idade, a partir dos 45, 50 anos de idade, e já costuma vir acompanhada de outras queixas associadas, tais como dificuldades para urinar, diferentemente, por exemplo, dos problemas infecciosos que costumam vir acompanhados de ardência para urinar. Nesses casos, quando o problema da próstata, geralmente esses sintomas já se iniciaram há mais tempo e o paciente já vinha se queixando de problemas ao urinar. E outra situação que a gente sempre também deve lembrar são os problemas de filtração das células renais, que a gente chama de glomerulonefrites, que nada mais são do que uma inflamação das células que formam uma parte do rim. E essas células são as responsáveis pela filtração do nosso sangue. Determinadas doenças, tais como, às vezes, principalmente na criança, a sequela de uma amidalite, de uma diarreia causada por uma bactéria que a gente chama de uma gastroenterite, também podem fazer com que apareça esses sintomas nesse paciente de ter sangramento pelo mau funcionamento desses glomérulos. E também certas doenças reumatológicas podem atacar justamente o rim e fazer com que essas células elas parem de funcionar direito, fazendo com que esse sangramento apareça na urina. E certas inflamações também típicas, que são as glomerulopatias, que o corpo ele começa por conta própria a atacar esses glomérulos, faz com que também possa aparecer esse sangramento na urina. Ou seja, a presença de sangue na urina nunca deve ser negligenciada, tal qual a sua importância, pois esse achado de aparecer esse sangramento é um achado sempre considerado anormal e é sempre merecedor de investigação da parte médica e merece todos os cuidados que o médico deva despender a esse paciente. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.